Ok, fica então aberta oficialmente. Nós somos a Rede Renacidade. Carlos Nogueira, boa noite. Boa Você noite é um a todos. artista, Carlos. Oi. Você fez uma apresentação bonita. Você gostou, Mônica? Eu adorei. Vou virar agora, vou mandar minha foto para vocês poderem fazer os cartazes, viu? Aproveita Que beleza. o Carlos Nogueira é artista. E está Muito aposentado, bom. então nós podemos usar e abusar. Opa, bom saber. A reunião de hoje está dentro do mês de empoderamento da mulher. Alberti, olha quantas mulheres aqui, viu? Isso aqui está ficando... Beleza, hein? A Podia Mônica, ser sempre assim, desculpa te cortar, hein? Podia ser sempre assim. Podia, só. Podia botar uns velhos aqui fora e botar essas meninas bonitas no comando. O velho também é importante. Pediu desculpas porque teve um imprevisto. Ela é a curadora do mês de empoderamento da mulher. Tivemos a primeira palestra com a Rafael, a Lindália, velho é fogo. Lindália Junqueira, que é a coordenadora, fundadora do Hack in Rio, que é o maior hacktown da América Latina. Hoje é a segunda palestra com a professora Mônica. A Valéria iria fazer a palestra, mas achou bacana ceder a vez para a professora Mônica. Todos nós conhecemos já a professora, mas para quem não a conhece, ela é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa bacana, ela é tudo. Pronto. Essa é a apresentação dela. Acabamos, que eu também sou peixinho lá, de obter o segundo lugar no concurso Escola Referência Mineira em Gestão Escolar. O tema era gestão durante a pandemia. Na realidade, eu não fiz nada porque estou confinado, mas a professora Mônica, de vez em quando, me cutucava. Professora Mônica, se quiser apresentar a Rafaele, fique à vontade, da supervisão de Pouso Alegre. A praxe é o seguinte: você tem até às 8 horas para fazer o que quiser, ou falar, ou debater, ou expor, fique à vontade. Quando quiser abrir a debates, fique à vontade também. Todos costumam desligar os microfones durante a apresentação e ligar para as perguntas, ok? Então, professora Mônica, o comando é seu. Que honra, né? Poder estar aqui essa noite, celebrando com toda a comunidade santarritense, né, e toda a comunidade escolar, né, sul-mineira, esse prêmio de gestão. A pandemia, né, professor Ivano, pegou a todos de surpresa e a gente nunca imaginou que ela fosse se estender por tanto tempo. Então, logo que nós nos distanciamos em março, no final de semana, no primeiro final de semana que nós nos distanciamos, parece que a gente já estava adivinhando, né, o que viria pela frente, porque a gente tinha um evento na escola para 200 pessoas, e quando foi na véspera desse evento, já começou a ter aquele movimento no estado de paralisação. Então, a gente teve aí 3 dias, parece que foi 16, 17, 18 de março, para fechar a escola. E nosso evento seria no dia 14, não foi isso? Aí nós começamos a discutir, a escola ainda não está fechada, mas o que nós vamos fazer? Já estamos finalizando o fechamento? Nós vamos fazer o primeiro encontro já online. Não imaginávamos que seria o primeiro de tantos, né, encontros online. E foi um dia muito bacana, onde a gente já tinha coffee break preparado, já tinha tudo arrumado e suspendemos tudo para a presença das pessoas remotas. Né? Estávamos lá nesse evento presencialmente, umas 8 pessoas. Não foi isso, professor? E foi um dia muito produtivo e que nos preparou o nosso coração para tudo isso que estava por vir.
né? Agora nós já estamos há 8 meses. Eu costumo dizer que mês que vem já vai fazer 9 meses e que tem que nascer outras coisas, né? Porque 9 meses já é um tempo bom de gestação, né? Que a gente já tem que ter gerado algo muito bonito para estar aí apresentando. E, de repente, o prêmio de gestão também, que estava previsto, agora ele é de 2 em 2 anos, ele não é mais anual. Ele veio, né, a proposta, no mês de maio, veio a proposta para poder falar das ações que as escolas públicas estavam fazendo na pandemia. E nós, então, começamos, né, formamos uma equipe, nós somos 6 pessoas, a diretora, né, a coordenadora, que no caso está aqui a Luana, que vai falar um pouco do prêmio para a gente, aí logo em seguida da minha fala, e 4 professores. Então, 2 professores do Ensino Fundamental 1, que foi a Cássia e a Juliana, e 2 professores de Ensino Fundamental 2, que foi a Sabrina e a Patrícia. O que nós fizemos como primeira coisa do prêmio? Como o prêmio já seria um relato, nós pedimos a cada pessoa da escola, nós somos 100 funcionários, que escrevesse o que ele fez, o que estava mudando na vida dele, quais eram as suas ações nesse tempo de pandemia. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi reunir esses relatos. Subimos tudo isso num drive e o prêmio nada mais é que uma junção de um pedacinho do relato de cada pessoa. Inclusive, os amigos da escola, né, professor Ivan, fizeram parte desse relato. Quando a gente foi escolher o título do prêmio, o título vencedor foi o que o professor Ivan sugeriu, né? Escola transformada e transformadora. Por fim, foi o título mais votado. Tudo foi feito democraticamente. Então, desde o tema, né, para esse relato, até a oportunidade de todos falarem, né? E aqui nesse relato a gente conta direitinho o susto, né, do início da pandemia, a reação das pessoas, que na escola não foi diferente da reação das pessoas da sociedade, né? Muita gente achou que viesse um salvador da pátria, que fosse aparecer uma solução para a educação, que viesse lá do governo, que viesse do Estado, e que podia curtir o seu tempo afastado da escola, esperando, né, que alguma solução havia de sim, que a gente já está aí na função de executá-la. Mas, graças a Deus, foram poucas pessoas que agiram assim. A maioria já começou a correr atrás de cursos, já começou a entrar nos debates pela internet, já começou a buscar solução, a testar, né, Pauline? Você vai poder falar sobre isso com a gente, que seu filho está na sala de uma das professoras pioneiras que aceitou que propôs, né, por conta dela, a fazer os primeiros testes e foi abrindo aí caminho para toda a escola depois. Então, a escola não tem nada diferente, né, de nenhuma outra escola, tem todos os tipos de atores, mas graças a Deus a sua grande maioria é muito comprometida, a sua grande maioria tem uma visão muito clara do que é educação e da sua importância, né, e com responsabilidade, cada um foi assumindo o seu papel e foi aí desbravando. O que eu quero dizer? Nem tudo são rosas, né? Hoje mesmo, antes da gente abrir ao vivo, a gente estava falando que o quanto a gente sonhou que essa pandemia viesse unir até as redes de ensino, né? Porque a gente não precisa disputar aluno. O pai que é da rede particular, ele tem seus motivos para ser, ele não vai mudar para a rede pública. O pai que é da rede pública, ele tem lá seus motivos para ser, né? Para ter o menino na rede pública e não vai mudar para a rede particular. Né? O pai que está na educação estadual, na educação municipal, às vezes por proximidade da sua casa. Então, não há essa necessidade. Mas o que a gente achou que a pandemia viesse para unir, nós ainda não conseguimos muito, não. Né? Mas, como eu disse, ainda tem aí o 9º mês, quem sabe na hora de nascer essa criança, ela nasça mais bonita. Hoje mesmo, eu estou vendo aqui pelo meu celular a discussão, né? Quando que voltam as aulas em 2021? E a gente já vê uma grande diferença de redes
né? Uns voltando em fevereiro, outros voltando em março. E o professor? Ninguém está pensando também nele? O professor vai trabalhar até janeiro, não vai ter férias, depois ele trabalha geralmente em 2 redes, ele vai emendar em fevereiro. O que isso vai gerar? Quem que vai parar para poder discutir tudo isso? Que humanização é essa que a gente está pedindo tanto e que ninguém está enxergando? Né? Então, me preocupa muito que muita coisa que a gente esperou nessa pandemia de crescer em humanização, em respeito, em união, eu acho que, infelizmente, não aconteceu. Né? E mesmo esse respeito pela própria Covid, né? Eu me incluo nisso. A gente estava aí orando, torcendo, né? Falando dos profissionais de saúde, entristecendo com quem teve entes, né? Doentes, com quem perdeu, mas quando chega na casa da gente, é diferente. É diferente. Quando a gente sente a dor mesmo de entregar um ente querido na porta de um hospital e não ver mais, ter notícia por um boletim uma vez por dia, né, sem saber como está passando, aí que você vê assim, como que a gente é egoísta. Essa dor dessa maneira, eu não tinha sentido ainda, até que chegou dentro da minha casa. Né? Graças a Deus, vencemos. Tive perda na família por Covid, primos de primeiro grau, como tive também em Vitória, né? Meu irmão está saindo do hospital agora, às 7h, né? Depois de uma luta aí de quase um mês dentro de um hospital, né? Dentro de uma UTI, com boletins de uma vez por dia. Mas tudo isso faz a gente pensar assim, o que vale a pena na vida? Né? O que eu vou ser de melhor para o meu irmão, para o meu colega, para o meu aluno? Né? Nós estamos numa etapa agora, professor, antes de falar do prêmio, nós estamos numa etapa agora que nós estamos contabilizando de verdade, porque agora teve data, quantos meninos não realizaram o PET 1 e o PET 2, que é o plano de estudo tutorado. Terminamos dia 30 e nós estamos contabilizando isso. Então, eu passei ontem e hoje levantando esses dados. E quando você chega numa turminha de segundo ano, né, o menino na alfabetização, iniciando ali, que você vê que 4 meninos desapareceram da escola, você imagina o sentimento que vem no coração da gente. Né? Quanta coisa a gente ainda não poderia ter unido como sociedade e ter feito para esse menino não ter desaparecido. Dentro da própria escola. Né? A gente levou proposta para alunos de 9º ano, que a gente buscou mostrar para eles que a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Então, vamos ensinar para os meninos que estão nos anos anteriores, aluno que está sumido da escola, divide o recurso com alguém que não tem. Né? Essa campanha está sendo feita muito forte, porque eu acho que é isso que vai ficar, né? Na história da pandemia. Como que eu agi? O que eu fiz? Eu deixei os estudos, mas deixei o meu colega do lado, abandonando a escola. Então, nós estamos agora, né, nessa colheita, né? Nós estamos colhendo o que a gente plantou, como comunidade, sociedade, e eu acho que na hora que chegar e nascer esse filho no mês de janeiro, que vão ser os dados mais, né? Vamos ver quantos meninos evadiram da escola, e sabe Deus se vão voltar no mês de março, porque não temos nada programado muito diferente, né? Então, preocupa muito. Mas o prêmio foi uma oportunidade para a gente poder mostrar assim, o quanto, né, os professores são valorosos, o quanto uma comunidade unir para poder solucionar o problema. Você é coisa maravilhosa. Eu não posso deixar aqui de falar do Vinícius, do grupo do Renacidade, vocês gravaram os professores, quantas ferramentas vocês ensinaram a usar lá no mês de março, lá no mês de abril, né? Antes que o Estado falasse em PET, né? Vocês estavam para a gente as ferramentas do Google, vocês estavam nos ensinando a usar o Classroom, vocês estavam nos deixando expert para quando viesse qualquer coisa, fosse um meio da gente receber essas atividades de maneira online, para não ter contato com o menino. Então, a gratidão é muito, muito grande por esse espírito, né, de Santa Rita do Sapucaí, esse espírito de todo mundo se juntar para poder solucionar um problema. E a escola, quando o PET
chegou no mês de maio, aí eu já estava assim, preparada para começar um plano de estudo tutorado, eu falo assim, intencional, não era emergencial, era intencional. A gente já sabia o que queria fazer, sabia quantos alunos a gente atenderia de maneira e quantos alunos a gente precisaria estar indo na casa. Isso também foi muito porque cada aluno nós buscamos no seu endereço, né? Cada aluno, gente, comunicação através do WhatsApp, que foram os questionários de pesquisa, nós levantamos e fomos atrás, o que a gente tinha no endereço tinha mudado, a gente teve a ajuda do Conselho Tutelar, a gente teve a ajuda do CRAS, do CRES, para a gente poder achar o endereço dessa família. Agora, hoje, o que nos preocupa muito? A gente tem muito menino que não está em condição confortável para estudar na pandemia. Né? Casas que têm aí pessoas dentro de 2 cômodos, dentro de 3 cômodos. Não passou esse tempo aí confinado. Então, no momento, tem muita gente nos escutando e fala assim, né? Não fala não, Mônica, que eles vão brigar com você, eles vão falar de você, né? E eu já aprendi isso com a Luana, né, Luana? Sim, porque já estão falando, não é verdade? Então, fala e deixa falar mais um pouco, né? Aumentar o falatório. Mas nós estamos preparados, sim, né? Tem uma liminar do sindicato no estado de Minas que está impedindo os professores. O jornal está muito difícil para nós, porque a gente só pode ter na escola até hoje 3 pessoas no período da manhã e 3 no período da tarde. Mesmo assim, com justificativo, o que essas pessoas estão fazendo lá, com anexo preenchido, enviado para o Ministério Público. Então, a gente sabe que nada além daquelas pessoas podem estar lá dentro. Então, o serviço está muito pesado para pouca gente fazendo, contabilizando, recebendo PET, contabilizando, disponibilizando, controlando entrega para professor, devolução, entrega de menino, devolução para a família, né? Entrando em contato com quem não fez. E a gente recebeu essa semana, veio ontem, uma verba do PDDE, que é aquele programa direto preparativos. E ontem mesmo o colegiado já reuniu, né, Pauline? Nós reunimos os pais, os professores, já fizemos a lista aí de tudo que será comprado, né? Já estamos, então, hoje cotando os preços para até semana que vem, se Deus quiser, estar com tudo isso resolvido. Então, são muita máscara para todos os alunos, muitos EPIs, né? Face shield, jaleco para os professores, álcool, muito álcool, cada sala com 2 dispensers de álcool, mais os termômetros, tapetes, sanitizantes. Agora, me assustou que a hora que a gente fala assim, recebemos 31 mil para comprar material de EPI para a gente programar em 25 dias letivos, né? A gente fala, nossa, vai dar com fartura. Gente, quando eu fui olhar o preço do lixo de pedal que a gente queria, só no lixo nós vamos gastar 11 mil. Eu falei, não pode, vamos atrás da serralheria, vamos adaptar os lixos da escola, porque como é que nós vamos gastar isso tudo só no lixo? Vai faltar dinheiro para o álcool, vai faltar dinheiro para a toalha de papel, vai faltar dinheiro. Então, não é fácil. O Brasil é muito grande, Minas Gerais é muito grande, e para pôr uma escola para funcionar, o custo vai ser altíssimo. Mas a gente continua na torcida para os nossos governantes serem firmes, direcionarem aí as escolas em condição de trabalhar com todo o protocolo, com toda a segurança, mas está na hora de voltar. Está na hora de começar a ensaiar essa volta, sim. Não podemos deixar isso, porque o ano civil está acabando em dezembro, o letivo está acabando em janeiro, deixar para a gente começar a pensar isso no mês de março. O ensaio já vai ser muito demorado, né, Pauline? Pelo que a gente viu, pelas estratégias que a gente trabalhou, isso vai ser muito demorado. E assim como a gente foi escola referência em gestão no ensino durante a pandemia, nós queremos ser referência também em proteção do Covid e na volta às aulas. Então, o Luiz Pinto tem isso, né? A gente fala assim, a gente quer que o coração das pessoas pensem assim, nossa, tomara, eles estão querendo, tomara que vá à frente mesmo e que dê tudo certo. Mas a gente sabe que o espírito não está assim, né?
Muita gente ainda não acredita que uma escola ainda puxa e fala, vai dar tudo errado, vocês vão fechar, igual lá na Europa, já está tudo fechando, os Estados Unidos, é já que vocês estão fechando também. Então, não, né? A gente pede aí que a gente trabalhe um pouquinho esse sentimento de sucesso, sim, de poder, sim, né? E a educação tem. Vamos educar os nossos meninos, vamos fazer tudo muito certinho, e depois que a gente estiver com toda a equipe treinada, com tudo está conforme o governo mandar, conforme a vigilância sanitária mandar, conforme todas as instruções, nesta hora, nós vamos perguntar aos pais: você vai deixar seu filho vir à escola? Né? Você vai confiar, né, voltar a se encontrar? Então, somente depois de tudo a gente vai estar fazendo a pergunta. Se Deus quiser, essa pergunta vai ser breve. Agora eu vou deixar a Luana falando um pouquinho do prêmio, desde o nosso convite e nós, né, Luana? Eu acho que você podia falar sobre esse pedacinho do prêmio. Parabéns, professora. Foi excelente o depoimento e a sua coragem de enfrentar essa crise. Luana, a supervisora, era, né, Luana? Que pena. Mas ela não vai nos abandonar. Luana, está todo mundo te esperando. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com todos vocês. Eu me sinto muito honrada de poder participar desse prêmio, poder participar desse momento, porque o Luiz Pinto sempre significou, desde o primeiro dia que eu pisei no Luiz Pinto, ele significou muita coisa na minha vida. Então, eu vou corrigir o senhor, seu Ivan. Não, acho que uma vez Luiz Pinto é sempre Luiz Pinto, né, Mônica? Por mais que a gente esteja afastado por questões legais, isso não quer dizer que a gente precisa sempre ficar afastada fisicamente ou de alguma contribuição espontânea, de alguma maneira, porque a gente desenvolve um amor tão grande pela escola, pelos profissionais, pelos alunos que estão aqui inseridos, que eu acho que é impossível a gente simplesmente desprender e ir embora. É um laço que fica e é uma marca, digamos assim, eu costumo dizer que é uma tatuagem. No Espinto deixa uma tatuagem muito grande nas pessoas que passam por aqui. E eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito abençoada por poder dizer que eu fiz, em algum momento na minha vida, eu fiz parte dessa família. Eu considero o Luiz Pinto como a minha família, porque aqui eu cresci muito, eu me tornei uma pessoa muito melhor, e é legal ver as pessoas que passam por aqui se tornando também muito melhores. E falando de pandemia, a Mônica disse no início, inclusive a gente colocou isso no relato, né? A pandemia, ela para realinhar os nossos valores, para realinhar os nossos pensamentos, realinhar a nossa prática. Então, assim, digamos assim, passamos por um momento onde o fazer pedagógico pedia que a gente já adaptasse a nossa rotina. E na pandemia, a gente foi obrigado a fazer essa adaptação. Então, no início, foi muito assustador para todos nós, e não podemos deixar de agradecer a toda a equipe de vocês, né, do Renato Vícios, principalmente, que acendeu uma luz para a gente lá no fim do túnel, quando a gente não sabia mesmo qual direção tomar, que caminho seguir, a gente estava totalmente perdido. Então, vocês seguraram as nossas mãos e tão gentilmente, tão carinhosamente nos conduziram, e até que a gente conseguisse caminhar sozinho e deslanchasse. Então, assim, é com orgulho que a gente diz que temos na escola profissionais muito competentes, extremamente comprometidos, profissionais que não descansam enquanto não conseguem realmente cumprir o propósito que se dispôs. E aí, quando vem para somar uma equipe externa que traz valores, traz
informações que vão contribuir para o crescimento da equipe, aí a gente consegue caminhar e manter o padrão de ensino. Foi tudo muito novo, foi tudo muito diferente, não só para nós, Luiz Pinto, mas para o mundo, né? O mundo inteiro. E saber que estava todo mundo vivendo no mesmo barco, de certa forma, foi um pouco confortante para nós. Nós conseguimos construir uma nova proposta pedagógica e realinhar os nossos pensamentos, buscando os nossos valores que já haviam sido plantados há 1, 2 anos atrás. Então, em época de pandemia, onde vimos a grande necessidade de desenvolver as habilidades socioemocionais, falar sobre empatia, falar sobre o outro, né? Contribuir, crescer e juntos somos fortes. Então, nós fomos lá atrás, resgatamos projetos antigos, projeto do ano passado, por exemplo, Herói Aprendiz, onde trabalhamos durante o ano todo a importância de nos tornarmos protagonistas diante de uma tempestade e deixar a vitimização. Então, aí nós nos empoderamos, de fato, de toda a fala que a gente tinha construído no ano de 2019 e conseguimos, com um apoio, eu gosto de dizer que foi unânime, que alguns demoraram um pouquinho mais para entrar, outros já foram na frente, mas sempre assim, os que saíram, eles permaneceram firmes e os outros foram vindo, até que todo o nosso time estava organizado, composto e disposto, né? Então, assim, mas eu acredito que toda essa força, todo esse empenho de todos os profissionais, o trabalho que nós fizemos há 1, 2 anos atrás, contribuiu de uma maneira estrondosa para que a gente tivesse um respaldo emocional, digo assim, né? Enquanto estava todo mundo muito perdido e sem saber onde ir, para onde ir e o que fazer, buscar resgatar os valores pessoais mesmo é o que fez uma grande diferença no nosso desempenho nessa pandemia. Então, assim, foram momentos complicados, foram momentos de muito aprendizado. Tivemos que a gente foi trabalhar numa segunda-feira comum e de repente recebeu a notícia que a gente estava parando e sem data para voltar. Então, todos os projetos, porque a gente havia iniciado um ano de 2020 com muitos projetos, a gente já tinha escrito lá na nossa agenda lá que seria um ano extraordinário na nossa escola, e de repente tudo parou e a gente viu tudo que a gente sonhou, idealizou, simplesmente o nosso barco está lá em alto mar e a gente não poder fazer absolutamente nada por aquilo que a gente já tinha planejado. E a gente ter que simplesmente deixar os nossos planos no cantinho e reconstruir outros planos, buscar outras metas, outros meios. Então, foi um momento difícil, foi um momento que exigiu muito união da equipe. Então, assim, tanto a equipe pedagógica quanto a equipe diretiva, foi um apoiando o outro, né? Então, aqui está a Elaine, que pode falar sobre a equipe pedagógica, e todo mundo se juntou, todo mundo descobriu uma coisa nova, estava um compartilhando com o outro, um ajudando o outro, a gente fazia pequenas reuniões aí para ensinar o outro, ensinando os professores. Então, assim, tudo que um colhia ia passando para o outro. Então, a gente nunca estudou tanto quanto estudou em 2020. Então, o currículo de todos os professores, a gente tem uma pasta no Drive do Prêmio de Gestão com alguns cursos que os professores fizeram, porque a gente nem deu conta de subir todos os documentos no Drive, eram muitos. Então, a gente subiu alguns só para ficar de amostra, mas são muitos cursos que todos fizeram. Então, nunca estudamos tanto quanto 2020. Então, eu vou ousar dizer que nunca crescemos tanto quanto em 2020. O resultado de tudo que nós aprendemos agora, tanto profissionalmente quanto
pessoalmente, ele vai surgir daqui 1 ano, daqui 2 anos. É aí que nós vamos, de fato, colher o que nós estamos plantando agora. Mas eu acredito, sim, que, como Mônica diz, né, 9 meses se passaram desde quando nos confinamos em casa, mas, sim, talvez a partir de agora, creio eu, que eu acredito que a gente já começou a colher alguns bons frutos há pouco tempo atrás. E a tendência agora é só melhorar. E eu tenho absoluta certeza de que quando voltar o ensino presencial, tudo que a gente aprendeu, a gente vai, enfim, colocar em prática. Simone, que está aqui, Rafael, quantas formações que a gente fez na superintendência, que vocês falavam, né, para gente da tecnologia, vamos inserir. Então, quantas vezes que a gente foi incentivado e a gente estava, de certa forma, encontrando até resistência com os professores, porque é difícil, né? A gente estava acostumado a aprender de uma maneira e ter que simplesmente fazer de outra. Então, a minha frase para essa pandemia, eu resumo tudo na seguinte frase: nós precisamos aprender a desaprender. Só no momento que nós desaprendemos tudo que a gente já havia aprendido e nos dispomos a reaprender de uma maneira diferente, foi aí que a gente começou a construir um ensino remoto de qualidade. Mas isso levou um tempo e levou dedicação, precisou de muito compromisso, precisou de muito foco, e a equipe toda está assim, não tenho o que dizer, simplesmente maravilhoso estar inserido no meio dessa equipe que provou com todas as letras realmente que o Luiz Pinto merece, porque somos comprometidos, porque somos dedicados, porque somos corajosos e audaciosos, né? Pauline, que está na sala da Cássia, por exemplo, uma das professoras que saiu na frente aí com o ensino remoto, ela ousou e saiu, então ela pode confirmar o que eu estou dizendo, né, Pauline? Então, assim, a equipe toda, desde o serviçal que fica lá no portão, até a diretora, todos nós, cada um assumiu de fato o seu papel e o seu compromisso, a sua responsabilidade na sua função, e fizemos uma grande corrente, um por todos, e juntos somos fortes, de verdade. Então, eu só tenho que agradecer mesmo e dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada por fazer parte e ter feito parte dessa equipe nesse momento, digamos, inédito, especial. Muito obrigada. Um prêmio num momento de pandemia, eu acho que tem mais valor, né, Luana? Não é mesmo, hein, gente? Vocês concordam? Eu acho que na hora que chegou, né? Na hora que chegou o resultado regional, né, que nós somos escola, referência local, nós vibramos muito, porque nós falamos que vida, né? Dia que ele veio nos dar, que alegria para a comunidade. Então, a gente está celebrando muito desde esse dia. O pessoal da superintendência, que leu, nos classificou como referência local, contasse para mim um pouquinho, para nós, né? Quando a Luana falou assim, que a gente iniciou o ano e a gente estava com um marco situacional muito favorável. Então, a gente estava muito feliz. A gente estava com coordenação pedagógica, com um planejamento muito legal. A gente, assim, embevecido pela BNCC, que a gente tinha estudado tanto em 2019 para começar a implantar em 2020. Tanta coisa estava mudando dentro da sala de aula, né? Metodologias ativas, né, professora? A gente com tanta esperança daquele laboratório funcionar 1000 por hora, melhorando a internet da escola. A gente estava assim, sonhando. Aí, de repente, veio alguma coisa, jogou esse balde, a gente falou todo mundo, mas o ano continua sendo maravilhoso, com todos os problemas. Eu quero saber, ou da Simone, ou da Rafael, que receberam nosso prêmio só no papel, nós nem tivemos oportunidade ainda de conversar, se elas viram isso ao ler o nosso, se elas enxergaram essas dificuldades. Professor. Professora Mônica, eu estou passando lá pelo Facebook
e há várias pessoas fazendo elogios, assistindo. Um abraço ao pessoal que está nos acompanhando pelo Face. Depois será postado no YouTube também o vídeo completo. Prossiga, professora, desculpa a interrupção. Queria ressaltar mais alguém que chegou, bom, já não lembro mais. Para mim. Simone ou Rafael, a gente gostaria de uma palavra de vocês sobre o nosso relato, se leram, se deu para compreender, né? Sem nos ouvir. É tão difícil, né, Simone, a gente falar só no papel? Vamos lá, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Que alegria tê-la aqui com a gente. Tudo bem. Coordenar esse prêmio Gestão foi uma dificuldade extrema para nós também. Né? Foram 47 inscrições, e eu e a equipe que trabalhou comigo, né, do comitê local, a gente teve muita dificuldade de poder enxergar o que a escola fez de verdade. Mas não com o Luiz Pinto, Mônica. Foi um orgulho muito grande nosso, porque nós vimos toda a preocupação que vocês tiveram com a formação do professor. Porque na maior parte dos relatos a gente leu isso, a dificuldade do professor de lidar com a tecnologia. Como a Luana falou um pouquinho antes, a gente sempre esteve muito preocupado com essa questão, né, dessa formação das pessoas dentro da tecnologia, porque a educação vai chegar, já chegou, né? Mas ela não vai sair disso mais. A tecnologia vai estar muito presente dentro da educação. E a gente conseguiu enxergar dentro do relato do Luiz Pinto o trabalho lá na base, com todo mundo, com todos os servidores da escola, com os professores, a conscientização dos pais, dos alunos. E quando a gente teve que desempatar, porque a gente teve um empate nos critérios lá que a gente tinha, a gente não conseguia achar erro no seu, Mônica, da escola. A gente não conseguia achar um ponto negativo para falar assim, nossa, aí dá para tirar uma nota aqui. Não teve jeito. E nós ficamos muito felizes e muito confiantes, porque a gente teve muito critério na hora de julgar. A gente sabia que vocês iam ser premiados em alguma coisa a mais, que não ia ficar só no local, porque estava praticamente perfeito, não é? E foi uma felicidade muito grande ver que vocês ficaram em segundo lugar aqui em Minas. Apesar de que eu vou puxar a sardinha, eu achava que tinha que ser primeiro, tá? Porque eu li o relato. Eu li o relato. A gente não pode divulgar o relato ainda. A gente não pode divulgar nem o relato, nem a avaliação ainda, né? Mas, na minha cabeça, o Luiz Pinto ia ser primeiro lugar em Minas e ia enfrentar lá na regional as outras escolas. Mas não foi, teve alguma outra escola que apresentou um relato legal, mas isso não desmerece em nada o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é magnífico sempre. Eu acompanho a escola há muitos anos, né, Mônica? A escola sempre foi minha parceira enquanto eu fui formadora do PNAEC. Quando eu fiz a minha pós-graduação, o meu trabalho foi em cima da escola, né, dos resultados da escola. Então, eu me sinto assim meio em casa quando eu falo com vocês e quando é alguma coisa que envolve o Luiz Pinto. E conheço muitos dos seus professores, seus supervisores, participei muito de módulo aí na escola, e eu conheço a prática de vocês. E de coração, é mais do que merecido vocês terem todo esse reconhecimento. E, nossa, eu estou sem palavras para poder falar mais de vocês, porque tem muita coisa que eu não posso falar, né? Então eu tenho que segurar minha onda. Então, parabéns por esse momento,
né, do que a gente está aqui para discutir mesmo, essas preocupações que todo mundo tem, as possibilidades dessa volta e da preocupação com os professores e com as outras pessoas envolvidas, não só com os alunos, né, com todo mundo que está envolvido. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Simone. Que bom, Simone. A gente, Obrigada. de certa forma, também se segura para não falar, mas você tem razão nas entrelinhas. Professora Mônica, desculpe a interrupção, siga em frente. A Rafaele, do pedagógico da SRE, né? Agradecer aí todo o apoio à pandemia, né, Rafael? Não está fácil cumprir todas as metas. É assim, convido, não convido, porque a gente vê a loucura que está a vida desse povo, reunião dia e noite, meet em cima de meet, memorando em cima de memorando, resolução em cima de resolução, mas vamos lá. Que bom, obrigada, viu, pela presença, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui presente, participando desse momento tão especial que foi, né? Tanto é que a hora que eu fiquei sabendo, na hora eu juntei e te mandei mensagem, né? Parabenizando. Até porque a Simone tinha comentado comigo que estava perfeito, que estava ótimo, que o relato estava muito bom, até a gente estava aguardando mesmo o primeiro lugar. Mas igual eu te disse, segundo lugar já para a gente... Pandemia. Com certeza. Já se destacou, né? Porque ganhar um prêmio nessa pandemia... Nossa, é muito elogio, a gente tem que ser mesmo, é bem gratificante. Mas, assim, eu faço as minhas palavras da Simone. A Luiz Pinto, a Escola Luiz Pinto sempre foi referência, né? A gente sabe que os alunos, eles brigam para estudar aí, né? É uma paixão pela escola, mas por quê? Porque a gente vê o empenho, né? O amor que os professores têm. Essas capacitações dos professores, isso aí, nossa, porque a gente tem que primeiro capacitar os professores, né? Eles que são aqueles que vão cuidar, que vão ficar a todo tempo com o aluno na sala de aula, né? Igual hoje a gente participei de um seminário da educação especial. Eu falo, gente, se você não tiver o dom para cuidar daquela criança, você pode ser a melhor pessoa do mundo, o melhor profissional, mas se você não tiver o dom, o amor para cuidar daquela criança, olhar com ela com um olhar diferente, um olhar especial, isso não vai adiantar, né? Mas a Luana falou das nossas capacitações presenciais, né, Luana? A gente está fazendo ela todas à distância, estamos nos adaptando, né? Infelizmente, a pandemia veio para isso, para a gente mesmo se adaptar, para a gente se enquadrar nessa nova maneira de ensinar, né? Nós estamos tendo os bons frutos, né, igual você falou, dos PETs. Infelizmente, tem alguns que a gente não pôde acudir, né, que acabou por não fazer. Mas eu acredito que aqueles que se empenharam, que procuraram a ajuda dos professores, ainda mais esses professores tão bem capacitados, que você está aí na escola, né, excelentes, com excelentes profissionais, que eu acho que, assim, se Deus quiser, o ano que vem a gente puder voltar com toda a... com todos os protocolos, né? Tomara Deus que com todos vacinados já, né? Sem esse medo de pegar esse bendito desse vírus, essa doença. Mas eu acredito que alguns alunos, eles não vão ter sentido tanto a falta, né? Se eles foram bem trabalhados, se eles tiveram o apoio dos professores. Então, eu acredito que vamos ter trabalho dobrado, teremos, mas nada impossível, né? Eu acredito que não seja nada impossível esse retorno. Vamos ter muito trabalho, mas com professores bem capacitados. Vamos pôr em prática tudo que foi aprendido, né? É muito bom saber disso, que a gente vai aproveitar seus professores para vários cursos, para várias capacitações. Isso já é fato, né? Mas, assim, eu de coração, eu fiquei muito feliz com esse prêmio. E eu acredito que estamos no caminho certo, né? Esse ano, segundo, quem sabe já o próximo seja o primeiro lugar, né? Na pandemia, a gente já conseguiu ficar, vocês já conseguiram ficar em segundo?
A hora que a gente tiver com o retorno das atividades presenciais, vai ser ainda, acho que vai ser mais fácil a gente conseguir esse prêmio. Mas eu fiquei muito feliz. Parabéns mesmo. Obrigado, Rafael. E para você que tem incentivadora. Mônica, conduza. Para a Rafael ficar feliz, para a Simone ficar feliz, né? Nós trouxemos uma mãe, a Pauline, vai falar para a gente tanto essas crianças assim. E as que têm o apoio da família, mais ainda. Né? Boa noite, Pauline. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Eu não posso deixar de dizer boa noite, Brima. Boa noite, primo. É um prazer enorme, né, estar aqui, né, ter recebido esse convite da Mônica. Nós estamos, né, todos os pais muito felizes, né, pelo resultado que o Luiz Pinto teve nessa prêmio gestão, mas como mãe, né, e pelo contato que eu tenho com muitos pais, eu não poderia deixar de dizer que à frente da escola nós temos uma gestão motivadora, uma gestão que motiva os professores, que motiva os funcionários e que motiva as crianças. Eu acho que nada disso seria possível se nós não tivéssemos à frente do Luiz Pinto uma gestão motivadora, que puxa os professores, que motiva os professores, que motiva os funcionários, e vem a equipe que se sente motivada, que trabalha com amor, que se dedica com amor, a supervisão, os professores, mas eu vejo como mãe, né, e como ser humano, que nada seria possível, e nada é possível, né, quando você não tem aquele empurrão. Quando você tem uma pessoa que te empurra, que te motiva, seja no trabalho, enfim, né, as coisas se tornam mais fáceis, porque você começa a enxergar essa pessoa como espelho. E eu acredito que os professores e toda a escola enxerga a Mônica como um espelho, tá? Nós temos professores apaixonados pelo que eles fazem, né? Eu vou citar a Cássia, tá, Mônica? Que é a professora do Yuri, que no dia 24 de março criou um grupo no WhatsApp, dias depois da paralisação, e não desistiu das crianças. Os nossos filhos estão estudando desde o dia 24 de março online. Foi uma descoberta para ela, né? O medo do novo para ela também, né? Mas junto com os pais, né? Que a gente também tem que falar que o Luiz Pinto é formado por uma comunidade de pais comprometidos com a educação dos seus filhos, na sua maioria, né? Que incentiva os filhos, né? Em casa. Então, foi uma união de pais e professores, né, no caso da Cássia, e que está fluindo, eu falo assim, as crianças sentem falta do convívio social, do contato com a escola, com os professores, mas não estão deixando de aprender, isso é fato. Então, assim, o que ela fazia em sala de aula, ela faz pelo Meet, ela faz ditado online, ela faz tabuada online, né? Ela faz, as crianças vão anotando ali o seu resultado, tiram foto e mandam. Então, assim, e através disso foi surgindo, né, Mônica, outras ferramentas, aí chegou o PET, né? Mas o contato que os professores têm, né, em especial a Cássia, que é a preocupação de ligar para cada pai. Olha, o seu filho hoje não fez atividade. Nossa, está tudo bem com o seu filho. Eu falo assim que tem professores ali que são como mãe para as crianças. Eles se sentem mães, né, dos nossos filhos também. Então, assim, é muito gratificante. Eu me sinto honrada de ter o Yuri estudando no Luiz Pinto. Né? É até engraçado, porque para conseguir vaga para o Yuri no Luiz Pinto, eu mudei até de bairro, né, para garantir a vaga no meu filho nessa escola. Então, assim, Mônica, eu queria dizer que você e toda a sua equipe, mas você à frente da sua equipe, é uma pessoa, um ser humano incrível, antes de tudo, né, que tem um olhar
especial para cada aluno que está ali dentro, você sabe o que acontece com cada aluno, você conhece cada aluno pelo nome, você conhece a família de cada aluno que está ali dentro. Então, assim, tinha que ser em primeiro lugar, mas o segundo tá bom, né? A gente sabe do seu empenho, sabe, assim, que seria mais que merecido, né, por tudo que você fez, né? E o que os professores fazem também, porque é uma equipe muito comprometida, né? E a Cássia, eu falo assim para a Cássia, né, professora do Yuri, o que seria do meu filho se ele não estivesse com a Cássia? Porque uma pessoa assim foi, entrou, criou o Classroom, lá o Google Classroom, criou o grupo no WhatsApp e não parou, mandava atividade, as crianças copiavam a atividade, abriam no computador, no celular, copiavam no caderno, né? Então, assim, os nossos filhos não pararam de estudar e eles estão aprendendo, mas sentem falta do convívio escolar, sim, sentem falta de ver a tia Mônica, né, de ver a Luana, a Tiziane, né, a Elaine, que é de manhã, que o Yuri estava vendo a Elaine agora, né, então, assim, de ver o professor Ivan, que é um grande amigo da escola, né, então, assim, eles sentem falta disso, mas as nossas crianças, né, eu falo as crianças do espírito, os adolescentes, não deixaram, né, a peteca cair e os pais ajudaram muito nesse novo, né? E o que eu comentei com a Mônica ontem, só aproveitando, que eu espero que aqueles pais que delegam a educação do seu filho para a escola, que eles aprendam a valorizar a escola, os professores e os profissionais que estão lá dentro. Porque muitos pais transferem a educação do seu filho para a escola, né? E hoje eles estão tendo que fazer o papel de pai e de professor dentro de casa para ajudar o seu filho. Então, eu acredito que hoje, depois disso tudo, né, que exista que eles saibam valorizar melhor, né, os profissionais que estão dentro dessa escola, porque é o mínimo que a gente pode ter é a gratidão, né, por tudo que vocês fazem. É isso, gente. Bacana. Obrigada. Pauline. Só para situar, para quem está online Pauline. ou ao vivo, nós estamos no programa Papo Sem Crise, que nasceu lá no Luiz Pinto. Esse é o 32º papo, não é, Nogueira? O primeiro papo nasceu na pandemia, é fruto da pandemia. O Nogueira me ligou, falou: Ivan, cancelei a viagem. A Valéria, cancelei a viagem. O Luciano Meira, de Recife, olha, estava pensando em ir conhecer Santa Rita, mas acho que não vou. Falei, professora Mônica, estamos ferrados, com perdão da palavra. Aí surgiu a ideia. O Alberti não podia, tinha um problema qualquer no Inatel e só poderia estar online. Falei, uai, se o Alberti está em online, por que não todos? E aí nasceu o Papo Sem Crise, de um talk show entre o professor Luciano Meira, famoso Luciano Meira, do Porto Digital de Recife, e da escola que ele e o irmão mantêm, uma das melhores do Brasil. Nasceu o primeiro Papo Sem Crise. Agora estamos aqui no mês de empoderamento da mulher para valorizar as professoras, porque as professoras são 2, 3 vezes mulher. Antes que eu faça um discurso e comece a chorar no meio, professora Mônica, prossiga. Pode chorar, a emoção é bonita, né? Eu vou querer que eles cresceram. Quando a Rafaele fala assim, eu vou contar os professores do Luiz Pinto para ensinarem os professores das outras escolas. Pode convidar, porque eles estão aqui, professores uns dos outros, né? Semana passada eu estava de folga compensada e já soube que o módulo foi um sucesso e a cada semana a ferramenta que o professor está donando, ele repassa aos colegas e faz todo, tira todas as dúvidas. E outra
ensinando o uso, né, para dar segurança no uso daquela ferramenta. Então, a cada dia está surgindo aí. Elaine, podia contar um pouquinho para a gente dessa formação. Antigamente, os módulos eram Antes da Elaine, eu quero falar. praticamente 80% dos estudos. E a partir de hoje isso mudou, né? Isso mudou. Agora Elaine foi a heroína e como que o par abraçou gosta de ouvir o par. o programa de monitoria júnior, monitoria digital, e se não fosse essa linda moça, toda dedicada, esforçada, talvez nós não tivéssemos o programa. Claro, a Luana também participou, a Ana Emília, mas quem estava à frente, acreditando na metodologia, porque não era só uma questão de máquina, com a professora Ana Emília cuidando das máquinas, mas era uma questão de fé. E Elaine foi a pessoa que acreditou no programa. Saudade, Elaine. Saudade daquele abraço gostoso das crianças. Com certeza, Silvão, eu agradeço. A gente fica até numa responsabilidade grande de colocar algumas palavras aqui depois disso, né? Mas, assim, é com muito orgulho, muita alegria a gente poder... Na verdade, eu acho que são junções de assuntos aqui. Nosso prêmio, essa parte da pandemia, tecnologia, enfim, vou tentar fazer um breve resumo aí, colocar o que a Mônica passou com relação a essa preparação dos professores, né? E também a gente não pode realmente tirar essa colocação do seu Ivan com relação a esse preparo. Quando a Luana até colocou dessa parte de esses assustados, é porque realmente a gente ficou um pouco, porque tudo muito, quando chega assim, tão abrupto, né, tão repentino, nos assusta, né, é natural. Por mais que a gente tenha todo o conhecimento, por mais que a gente possa ter, nem todos, né, somos humanos, cada um tem a sua particularidade, o seu tempo, é o que a gente procurou respeitar muito. Então, por conta disso, eu acredito que foi o que mais assustou a gente, não tem jeito, agora é o momento da gente começar e tem que fazer. Lá em maio foi colocado, imposto, não, agora o ensino é realmente online, não sei até quando, não tem data, então, assim, tudo isso deu um pouco, assim, trouxe esse susto, esse medo, esse receio, mas justamente, né, como o senhor Ivan colocou, foi muito assim, por vontade mesmo, por gostar, por ter um pouquinho desse conhecimento, desse gostar da tecnologia também, que eu pude contribuir, vou dizer assim, né, que eu pude somar com tantos aí também. O senhor Ivan já com a proposta lá na escola, todo disponível, inclusive agradeço o Renacidade realmente que veio contribuindo desde lá, há 2 anos atrás, quando a gente colocou essa opção, que a princípio seria tudo para ser com muita calma, né? Tudo assim, para ir preparando, para ir se organizando. É um dos motivos que a gente começou, foi como a gente tem alunos de 1º a 9º ano, nós colocamos os 9º anos à frente, porque são os alunos maiores, mais responsáveis, e ao mesmo tempo também são os alunos que que podem, né, ensinar um pouquinho mais, e tudo muito, muito voluntário, eles realmente iriam lá no horário oposto, ajudavam as crianças menores à tarde, então funcionou muito isso daí. E eu contribuí, né, no meu conhecimento, no que eu podia, e ajudando a esse crescimento, e assim, eu fico muito feliz e honrada realmente de ter contribuído tanto. E a gente começou a preparar, de lá também foram surgindo ferramentas, algumas coisas que inclusive não foi nada assim, que não conhecia, vamos dizer, pelo menos na parte teórica, de algumas ferramentas que a gente precisou usar, porque a gente começou a preparar os professores, olha, eu acho que é uma coisa que a gente já pode começar a pensar em inserir, começamos a levar módulos, algumas coisas também, até quando a gente teve essa preparação com o Vinícius, com outros, eles nos explicaram muito mais, colocaram coisas a mais, e foi, né, somando com o que a gente já conhecia, e assim foi aumentando, a gente já, pelo menos um nome, alguma coisa, a gente já havia falado, né? E, inclusive, nesses módulos, até professores já tinham sido curiosos e mexido e compartilhado com a gente. Então, esse daí começou há 2 anos, lá atrás, quando a gente começou com os 9º anos, os alunos monitores, preparando, mexendo com a informática, a Ana Emília sempre com a gente também, com relação a essa parte de manutenção, e ajudando, e trocando ideia, nossos grupos lá, conversando com os alunos,
se estendeu a alunos ensinarem alunos um pouco mais novos, ao 9º ano ensinar os 8º, organizando horário, né, e a gente caminhando assim. A partir daí, querendo ou não, a gente já começou a oferecer algumas coisas, né, algumas ferramentas a eles, né, aos professores e à escola, e só foi crescendo. Aí, com esse ano, como a Mônica colocou lá atrás, foi até assim, a gente não imaginava que ia ser dessa forma, né? Não imaginava que lógico que a gente ia querer, a gente ia implementar, assim como as preparações, as reuniões da SRE, das meninas, a Rafael, a Simone ofereceu para a gente também, a gente, com certeza, como a Luana colocou também, a gente queria usar, era uma ideia de realmente usar, era uma ideia de trazer, mas é lógico que tudo a gente ia trazer com preparo, né? Mas aí, no final a gente acabou tendo que fazer tudo muito mais rápido. E a gente estava preparando algumas coisas. E com isso, surgiu a pandemia esse ano, tivemos aí essas preparações piloto, como teve a nossa voluntária, a Cássia, trabalhando com os alunos, com alguns alunos, e fazendo esse muito, né, disponível, não foi nada que a gente colocou e tem que começar, até porque a gente não tinha nada ainda definido, e começamos a oferecer isso, e graças a Deus, eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar muito, né? A nossa escola, por ter esse nome, pela Mônica sempre está aí à frente também, como ela falou, ela sempre busca muita coisa, a gente tem essas parcerias, eu acho que isso ajuda muito, né? O seu Ivan é o nosso parceiro, como por conhecer a escola, a gente tem também muitos parceiros aí que oferecem, os pais são muito parceiros, Paulina está aí, hoje com a gente como mãe, como colegiado, mas também sempre presente na escola, a gente tem aí o Vinícius, Milena e tantos outros que nos ajudam, estão ali conosco, né? E muitos outros que não dá para citar aqui, mas pais que são pais, e às vezes até a gente brinca que é ex-pais que nunca ficam ex-pais, porque na verdade eles continuam sendo os nossos voluntários e ajudando a escola, e eles começaram a oferecer isso, né? E trocando ideias e trazendo ferramenta. E quando começou esse plano, eu acho que cabe ressaltar aqui também, o que a gente levantou, né? O que toda a equipe contribuiu, teve a equipe lá que ajudou nessa parte de coordenar, junto à Mônica, a Luana, assim como teve a professora Patrícia, Sabrina e outros que representaram. A gente também teve esse drive, como a Mônica colocou, de alimentar relatos. E como foi feito tudo isso? E eu acredito que a gente não pode deixar de ressaltar bastante aqui as nossas duas professoras que ajudaram muito. Acho que vale, eu até como a parte de supervisora e coordenadora delas também, do Funde 2, acho que a gente podia colocar muito como que elas contribuíram nesse relato, na escrita, no cuidado, nas palavras, de repente ter todo um cuidado, porque elas também trabalham muito esse lado emocional com os alunos, inclusive desse projeto que a gente tem na escola esse ano readaptado, né? Eles trabalham muito esse lado emocional, então acho que as palavras delas encaixaram muito bem também, nos ajudaram muito a crescer e a colocar da melhor forma, mais claro, né? Porque a gente tem a ideia. Eu penso que assim, a ideia, as coisas acontecem, mas o difícil às vezes é colocar no papel, é conseguir esclarecer ao outro, porque essa é a dificuldade da nossa comunicação, né? Virtual, escrita, é levar a outra aquilo que a gente realmente acredita que a gente quer passar. Porque eu sempre costumo dizer que a mensagem ela é muito ampla, né? Pode ser mal interpretada ou pode ser interpretada de outra forma. E eu acredito que essas palavras dela também contribuíram muito. Então, eu tenho que dar esse respaldo, vou colocar como coordenadora mesmo, das meninas que ajudaram demais e contribuíram muito, além de tantos outros, né? E foi esse preparo. E foi legal que no começo, quando a gente realmente não vamos usar o Clésio, vamos fazer esse trabalho, eu fiquei segura e eu fiquei feliz de conhecer bem essa parte também e poder contribuir, poder ajudar, e nisso trocando ideia com outras pessoas, com os professores, e eles contribuírem com o que eles conheciam também, começamos a formas, mas aí algumas coisas a gente não sabia, vamos trocar ideia, e os professores, até assim, nem tudo a gente falava, eles trocavam entre eles mesmo, e assim está sendo até hoje. Hoje a gente sente, posso dizer que a gente está assim bem, não acomodados, mas a gente está realmente preparados. A gente passou por toda aquela turbulência, todas aquelas dificuldades, uns com mais dificuldade, outros com mais facilidade, outros que ainda já ouviu falar ou conhecia alguma coisinha, e que hoje todos estão assim, eu acredito que na mesma linha. E até concluindo com o último módulo que a Mônica colocou, que a gente fez com os professores, foi muito bacana, porque eu acho que não teve momento melhor para fazer esse módulo,
porque foi quando a gente conseguiu ter o visual, assim, visualizar exatamente o que eles realmente aprenderam, o que eles realmente trocaram. Eu acho que tinha coisa até a gente, mesmo estando ali o tempo todo, trocando ideias todo o tempo com eles, né? Porque a gente acaba trabalhando não só num período único, a gente trabalha o tempo todo e sempre todo trocando ideia, passando o que pode passar, independente do horário. E eles passaram exatamente as ferramentas e tudo que eles aprenderam nesse momento todo, entre eles até, nem tudo é só a gente que passou, não, pelo contrário, eles buscaram, eles fizeram esses cursos, eles conheceram, e tudo enriquecendo com um pouquinho das formações, até mesmo durante a pandemia mesmo, que a própria SRE nos passou, com o que o Vinícius colocou, e foi uma soma. Então, hoje, eu posso falar assim que o que eu consigo ver como na parte de coordenação é exatamente essa, de culminar tudo que foi realizado, e assim, a gente só tem a agradecer, e mais que merecido por isso, porque eu acho que foi um resultado, e veio a calhar, assim, veio realmente no momento ótimo, porque foi para valorizar todo o trabalho e esforço que, assim, não teve como dizer que ninguém fez, todo mundo fez junto, né? Então, gratidão e muita alegria e realmente felicidade por ter ajudado, né? Que bacana. Então, obrigada. Mônica, eu conheço, bacana o depoimento. Eu conheço o meu time, eu já estou vendo as perguntas pipocar aí, Carlos Nogueira, Antônio Marcos. Vamos Como é que você prossegue agora? Pode deixar, se eles querem fazer pergunta, vamos fazer, senão a gente já ia... A condução é sua, né? Essa turma está com a língua coçando, mas deixa a condução eles fazerem pergunta. Eu queria só fazer algumas observações que seria o final das nossas colocações. A primeira lição que a gente aprendeu com a pandemia é que, por incrível que pareça, por estar distante, a gente aprendeu a comunicar mais com os pais, né? Então, a gente às vezes mandava só bilhetinho, olha, por incrível que pareça, nós fizemos para 2020, olha que chique, gente, uma agenda, tipo um boletim de antigamente. Nós mandamos imprimir 1.200, está lá a caixa de agenda. Gente, como que nós pensamos nisso que a gente ia comunicar? Discutimos com uma escola inteira e a solução, vamos fazer tipo uma caderneta escolar. O menino entra na escola sem ela e não sai sem ela, porque o pai não sabe do recado que a gente está mandando, porque o adolescente rasga o bilhete que a gente está mandando, o pai não fica, chega... Gente, que dia que nós imaginamos que a gente nunca mais vai usar essa agenda, que existia uma maneira, né, de comunicar com os pais muito mais eficiente, que é a que nós estamos usando hoje, o WhatsApp. No instantinho a gente localiza e a gente faz chamada de vídeo, e ele lição da gente, a gente olha a dele. Então, a primeira lição da pandemia, vai lá na escola, gente, tem uma caixa de agenda com o calendário de 2020, com todas as nossas ações, né? E várias linhinhas da data e do recado que a gente ia mandar para o pai, né? Que o pai ia ter que assinar que recebeu. Quem que imaginava que essas agendas iam ficar lá mofando agora, né? Para o resto da vida. A segunda lição, né? Foi o tanto que a gente adiantou, hein, professor? O senhor punha monitor lá para poder dar segurança para o professor ligar a primeira máquina, o menino do 9º ano, lógico que nem ensinando outras crianças, ele estava aprendendo muito mais, ligado ali de um trabalho para a escola, e falava para ele como é importante, você usufruiu da escola há 9 anos, e agora você não vai devolver nada? Ah, então eu vou vir de tarde, dona Mônica, eu vou estar aqui. E o professor só ligava a máquina se os monitores estivessem do lado dele, porque e o medo, né, da máquina escurecer, do programa não entrar, do menino chamar, ele não saber onde ia clicar, dele passar vergonha, né, na frente daqueles nativos digitais que já estavam ali na frente dele, sabendo para onde ia. Então, como foi bom, que agora aceleramos tudo, né? O que o senhor estava pedindo. Oi, pode falar. Vou só acrescentar a sua fala aí a respeito dos monitores e quanta diferença que fez esses monitores no período vespertino, né? Então, assim, imagina a professora descer com uma turma de 28 a 30 alunos, todas crianças que nunca tinha colocado a mão no computador, para ela ligar sozinha todos os computadores e colocar essas crianças para acessar
um trabalho que ela tinha programado, ela ia gastar o tempo da aula todinho só para colocar o menino sentado. Então, fez uma diferença muito grande esses meninos lá no laboratório, porque a professora, eles iam na sala, eles já vinham com a professora, a página que abria, aí a professora chegava lá, já estava tudo aberto, todos os computadores abertos na página que precisava, e depois eles estavam lá só para dar assistência, né? As provas do PAI, a gente aplicou todas que a gente pôde online, e tudo com a ajuda dos monitores, e fez total diferença para nós, otimizou muito o nosso trabalho, otimizou o trabalho do professor para não precisar ficar inserindo dado no sistema, né? Então já era tudo automático, a gente já imprimia relatório. Nossa, foi uma contribuição assim histórica. Bem lembrado, bem lembrado. Se esses meninos não tivessem feito prova do PAI no laboratório de informática, professor, se a gente não tivesse, né, a internet cedida pela Vivavox, né, que aceitava ali 36 meninos fazendo prova ao mesmo minuto, gente do céu, como é que eles iam fazer prova? Fugir dos testes que o governo está mandando, porque o governo está mandando avaliação diagnóstica, né? Depois vai ter uma avaliação final. Então, eles iam muito mais preocupados, e eles já conhecem o sistema. E então, quanto para a gente levar, né, Luana? E essa prática que eles tiveram, né? Toda a escola teve essa prática de estar fazendo a prova online. Eu tenho certeza, com certeza, facilitou muito a vida dessas crianças para estar fazendo essa prova que veio do Estado agora, no final do mês. Então, eu acho que tudo veio contribuir desde antes. Então, é só gratidão mesmo. Bacana, gente. E foi uma evolução, né, Mônica, complementando, porque acabou que a gente estava no comecinho, toda aquela confusão no começo, que era 5 computadores, 10 computadores, até um que acompanhava bastante a Ana Emília, e assim, e subindo aquilo lá até que a gente conseguiu uma sala toda, então todo mundo ao mesmo tempo conseguiu acessar e aprendeu. Eu acho que essa parte realmente é o que destaca como a parte de saber mexer, e aí isso facilitou até em casa, porque não só, acredito que nem só pelo próprio sistema da prova, como aí eles tiveram esse apoio para na hora de fazer em casa, porque a gente não teria como instruir todos os alunos em casa, eles aprenderam a mexer, né, na internet. O professor está fazendo arte, gente, está de ponta cabeça, olha lá. Deve estar com o pé no cabide, dependurado no cabide. O celular caiu. Acabou de cair, ele é preso com uma fita gomada, não é? Que eu vou dar um sorte, vou levar amanhã aí. Viu? Pois é, professora, estou precisando. Eu ganhei 2 suportezinhos Sebrae, eu vou dar um para o senhor. A câmera de vocês está aqui, mas parou de funcionar. E o som é um do celular, outro, e a voz, a imagem é do computador, o som é do celular. Acabou de despencar aqui, eu não vou pregar de novo, não, vou deixar aqui embaixo. Prossiga. Nós estamos terminando. Vamos abrir, então, para as perguntas, né? O Carlos Nogueira e o Alberti estão querendo saber como podemos ajudar, o que podemos fazer a mais. Eu acho que está na hora da gente iniciar uma escola de pais aí, professor, porque dos professores a gente já está conseguindo cuidar, já está tendo coformação. Eu acho que está faltando aí uma escola de pais agora, a gente começar a reunir os pais. Vamos? Vamos, Luana, como amiga da escola? Vamos? Bom ponto. Legal, podemos planejar, sim. Não sei se acabaram os depoimentos, se acabaram, eu pediria a todos para abrir o som para o debate. Se houver mais algum, que seja feito. Puxa a orelha da Ana Emília, que foi outra heroína. Aninha. Da nossa vitória. Aninha. A Aninha podia falar da relação dos gestores escolares, hein, Aninha? O que nós aprendemos tanto, né? Nossa voz parou de ser, né? Eu mando, você obedece, né, Ana? É uma nossa voz muito passou grande. a ser, vamos fazer junto, vamos fazer isso, junto. Vamos fazer aquilo, vamos fazer, né? Porque tudo que a gente falava antigamente já era dado assim, ordem, né? Mandou fazer. Aí agora a gente, né, Aninha? Crescemos muito como gestão mesmo, né? Aprendemos, a troca aumentou demais, né?
a gente aprendeu a ouvir mais, né, quem está fazendo o serviço, que sugestão que você dá. Então, acho que o crescimento foi geral. Né? E eu acho assim, se tiver que escolher uma palavra que define todas as pessoas que se envolvem com a escola, a palavra é amor. Né? Ali, como a Luana falou, a paixão pela escola é muito grande, as pessoas se doam, é comunidade se doando, é professores se doando, é secretaria, é ATB, é voluntários, né, professor Ivan? Graças a Deus. E acredita que é viável, que existe uma escola pública de qualidade. Então, com amor e com essa crença, a gente quer crescer cada vez mais. Né? Então, é só essa palavra que eu quero deixar. Gratidão e amor. E a Renatidade está sempre presente conosco, né? Sempre nos cutucando, nos instigando, nos jogando à frente. O professor Ivan sempre... Um povo tão capacitado, coisas boas para nós. Falando com a gente. Nós temos a prática, né, Ana? Mas nós não temos o estudo que esse povo tem, não é verdade? Nós não sabemos. Mas estamos aqui, né? Vocês estão todos de parabéns. Eu vou pedir uma gentileza, porque eu costumo fotografar todas as pessoas que manifestam, mas como vocês já viram, eu estou sempre apanhando aqui do meu celular. Agora saiu até a imagem, eu estou tentando religar. Ok? Parece que estou online. Eu queria que a Ana Emília falasse de novo, porque a câmera fixa quem está falando. É só para tirar a sua foto, professora. Tá. Espera aí só um pouquinho. Tem o áudio aberto. Pronto, acho que está fixada a câmera do senhor. O senhor está me... Ih, a minha câmera caiu. Velho, não presta, tem que virar para sabão. Olha, apareceu o seu rosto lindo agora. Pronto. Tirei a foto. Joia. Obrigada. Obrigado a você. Prossiga, professora. O Carlos quer fazer algumas perguntas a mais? Estou aqui esperando. Estou me coçando. Fala, Carlos. Estou me coçando. Eu queria. São duas coisas. Eu acho que o Alberto também fez um comentário. Eu acho que são na mesma linha. Eu queria, mais uma vez, parabenizar vocês. Mônica, parabéns pela sua liderança e parabéns por esse time fantástico. Eu vou aproveitar para fazer um comentário que vai na linha do que vocês falaram. Acho que a Luana falou muito isso. Não só a Luana, mas a Luana tocou nesse ponto. Eu vou usar também uma fala de uma pessoa que você mencionou aí, que é um cara que todos nós, pelo menos aqueles, né, que o conhecem, seguem e acreditam muito, que é o Silvio Meira. Eu vou usar uma fala que eu tenho escutado muito do Silvio. A gente se aproximou bastante dele durante a pandemia e todas as tecnologias que estavam aí, que a gente começou a usar, que nós somos de alguma forma forçados a usar, e eu acho que essa mensagem não é só aqui, né? Também pessoal do Facebook, eu queria dar um pouco desse impacto, tá? Porque vocês vão ver onde eu vou querer chegar no final. A pandemia nos forçou, né? Nos forçou a fazer várias coisas. E para a grande maioria das pessoas, o que ela fez foi uma aceleração. Uma aceleração de trazer na mão de vocês todos, de todos nós, ferramentas que estavam disponíveis há muitos anos, mas que nós não usávamos. E eu acho que isso vale muito, muito a pena refletir, porque é um momento de mudança muito grande. Essa mudança ela está acontecendo de uma velocidade muito rápida. A pandemia nos botou de frente com ela, cara a cara, face to face. E nós tivemos que nos organizar da melhor forma possível, errando, fazendo coisas diferentes, aprendendo. E tudo isso que é explorar novas tecnologias
errar mais e aprender com os erros, isso é parte do que é um desafio grande para as novas gerações que estão chegando. Desculpa. Há 1 ano e pouco atrás, a gente começou o Renacidade. E nós começamos durante o último Hacktown. E foi meu primeiro Hacktown. Eu sou mineiro, gosto da cidade, gosto do interior, e estava na cidade, eu vou usar esse exemplo, já usei algumas vezes, quando eu estava ali perto de uma, eu não lembro exatamente, acho que da ETE, né, ET, estava tendo umas reuniões ali, eu com uma fome fui na padaria, peguei um pão de queijo. Pão mineiro, não vive sem pão de queijo. E aí eu percebi pessoas da cidade que estavam na padaria. E quando eu comentei sobre o Hacktown, o comentário das pessoas foi: ah, isso é muito legal. Eram 2 pessoas que estavam ali, pessoas mais velhas, mais simples. Ah, é muito legal. Além disso, a gente também tem o carnaval e outra festa, não sei se é a festa da cidade. Isso me chamou a atenção porque, para aquelas pessoas que não entendiam o que estava acontecendo no Hacktown, aquilo era mais um evento. E Santa Rita tem um dos eventos mais legais de inovação que existe no Brasil. É super conhecido. E quando a gente estava na conversa, eu falava com o Ivan e falava com o Alberti, e com o Brentan, com outras pessoas que estavam na mesa, que eu fiquei super feliz de estar em Santa Rita, participar do evento, mas que eu achava que faltava mais. E esse mais era que aquela discussão que o Hacktown proporciona de novidades, de discussão de tecnologias, de comportamento, de tudo, a gente precisava levar para a cidade. A cidade, o povo, as famílias, os alunos, precisavam entender o que estava acontecendo. Eu até fiz um comentário no Facebook agora, e exatamente nessa linha, porque nós queremos muito, essa é a nossa ideia dentro do Renacidade, de provar, de testar, de levar mais conhecimento para as pessoas. E eu lembro de ver que você falou, Mônica, eu acho que foi no começo, do medo, né, das pessoas, inclusive, às vezes o medo, ele gera uma barreira, que as pessoas não se envolvem por medo, e elas começam a desafiar que não é minha responsabilidade. Então, eu acho que comunicar mais com os pais, como você falou, era algo que não estava na sua agenda mais, estava na agenda de papel. Não era agenda. Explorar tecnologias, a gente estava passando, porque a escola estava entregando o que a escola sempre entregou. Né? O que vocês mais fizeram nisso foi algo que a gente fala muito hoje, e eu não vou estender muito mais, mas talvez alguns segundos aí, mas é o que a gente chama da coisa mais importante que falta na escola hoje, diria que na educação tradicional, que é o Problem-Based Learning. O que vocês fizeram foi ter que se virar nos 30 e aprender com todas as suas capacidades e suas habilidades a desmistificar algo que chegou na sua frente, e fizeram muito bem, foram reconhecidas. Então, eu acho que aqui vale muito a pena para os seus alunos que estão escutando, que estão assistindo, para os pais, para as pessoas de Santa Rita, o que nós estamos fazendo, buscando nesse momento foi a hierarquia tradicional já não existe mais. Nós estamos falando em organizações orgânicas, sem hierarquia, que são networks, são malhas de relacionamento. O futuro, as profissões, não vão ser as tradicionais que nós estamos acostumados. Continuaremos tendo engenheiros, médicos, professores, que são vários psicólogos, continuaremos, mas nós vamos ter que desenvolver muitas outras habilidades. E é nesse momento de dificuldade que a gente é exposto. Então, Alberti levantou, né, a conversa, como que nós vamos sair daqui? E aí eu queria, então, puxar essa conversa, lembrar da onde a gente surgiu com Renacidade, da importância que Santa Rita tem para o cenário de inovação e de discussão, de futuro, e de engajar mais essa população em torno disso. A gente quer
testar muitas coisas e a gente gostaria de ter muito mais envolvimento das pessoas. A gente queria ser muito mais demandado para a gente fazer, porque uma das coisas que a gente quer é levar o modelo de Santa Rita para outros lugares. Então, o que a gente aprender aqui nesse nosso laboratório de Santa Rita, eu acho que é extremamente importante para os alunos se perceberem que as profissões estão ali, mas hoje é muito mais colaboração, é muito mais relacionamento, é muito mais saber ouvir, como alguém disse, eu acho que foi a Luana que falou, né? Não sei se foi a Luana ou foi a Elaine que falou, saber ouvir, né? Parar e observar, esquecer dos métodos tradicionais e buscar as novas tecnologias, porque elas facilitam a vida, né? Quem imaginava que ia comemorar aniversário através do Zoom, né? Quem imaginou que, né, gente que nunca pediu comida delivery passou a pedir, né? Ou seja, a gente foi expostos a muitas coisas. De novo, não vou esticar mais, mas eu acho que o fato que nós estamos aqui conversando dentro do ambiente Renacidade, validando toda essa experiência que vocês fizeram, que teve bons resultados, é o momento da gente olhar para isso e falar, temos um grande início, uma possibilidade de virar a chave, de mostrar e de trazer mais gente, mais molecada, mais jovens, porque eles são o futuro. Eles precisam estar percebendo essas mudanças. Mas os mais velhos também precisam, porque não pode ser só os jovens indo e os mais velhos assistindo. A mudança é para todos. Então, eu queria, não era uma pergunta, era muito mais uma fala, na linha do que o Alberto falou, do que ele propôs aqui, a pergunta que ele fez, mas eu acho que a grande oportunidade que a gente tem aqui, todos nós, eu queria ver vocês aqui nessas reuniões que a gente faz com muito mais frequência, porque eu acho que nós temos uma oportunidade imensa. Nós, quando eu falo, nós que estamos aqui, mas principalmente vocês que são a comunidade santarritense. Ok, obrigado. Antes que as meninas, com esse entusiasmo magnífico, assumam, eu queria uma palavrinha, nem que seja rápida, de Estevão e Alberti, e está posta aqui a formação da Escola de Pais. Essa já é uma meta Renacidade. Eu fico perdido aqui com meus botões e câmeras, mas controlando o Face, Zap e Zoom, mas fico atento às coisas. Estevão, Alberti, professor Inatel, o que vocês colocariam, em que ordem? Posso, Alberti, quer falar? Posso? Ok, Estevão. Você fala tão pouco. Então tá. Bom, primeiro, por todo esse trabalho aí, né, pela iniciativa, pelo trabalho. E como foi comentado aqui, né, vocês passaram por uma coisa interessante, né? Vocês passaram por um processo de, vamos dizer assim, de digitalização, né? Tem um nome específico para isso, me fugiu agora, a transformação digital, né, que o pessoal geralmente coloca, né? Na realidade, o que vocês passaram e estão passando é por uma transformação digital com sucesso até o momento, né? E a minha pergunta seria mais voltada no seguinte sentido. Vocês estão cientes que essa transformação digital, ela não é imutável, ou seja, a cada dia é uma transformação digital que está mudando, que está atualizando. Esse ano, vocês tiveram uma experiência, mas pode ser que daqui um ano, na frente, surjam novas tecnologias de realidade aumentada, virtual, que esteja disponível nos celulares, né, e já estão começando, né? A Apple, o sistema Android também, né, já está se preparando para isso, tudo já existe, né? E como é que vocês estão cientes disso, que vocês estão apenas no começo de um processo, que isso não é um negócio interessante. Isso é o que eu acho que é o legal, né? Porque isso está mudando todo dia, toda hora, né? Como é que vocês já pensaram sobre isso? Como é que está isso? Nós sabemos que nós estamos na alfabetização.
viu? Que nós ainda estamos lá aprendendo a traçar o A, E, I, O, U, mas nós estamos muito empolgados. E a gente vê isso no olho de cada professor, entendeu? Aquela resistência do início, né? Do achar assim, isso vai passar, daqui 3 meses eu volto novamente para minha sala de aula e vai ser tudo como eu fazia antes, né? Isso aí já esvaiu. Então, a gente vê que está todo mundo gostando de aprender, né? De aprender a aprender, todo mundo dividindo a cada dia uma descoberta, e quando eles colocam uma descoberta, todos aplaudem, todos agradecem, e começam já a usar, e se empolgam. Aquele frio na barriga do eu não sabia, agora é aquele frio da conquista, agora eu já consigo, né? E acho assim, que Santa Rita do Sapucaí tem muito a contribuir com essa educação. Nosso estado é muito grande, nosso estado é muito diferente em cada região, né? Nós temos um legado aí de educação deixado pela Sinhá Moreira. Eu falo que isso é um sonho encarnado em muitas pessoas, né? Aqui todo mundo gosta de contribuir com o que sabe, mesmo antes de ter, né, um espaço digital onde hoje isso é normal, né? Todo mundo gosta de dar aquilo que tem, de contribuir com o que sabe, mas antigamente em Santa Rita as pessoas já contribuíam fisicamente ali, quem sabe gostava de ensinar o outro, gostava de estar ali dentro, sempre tivemos voluntários dentro da escola, e acho que está na hora sim da gente ser cada dia mais capacitada e ajudar outras equipes, assim como a Rafaele falou, já conto com os professores da escola para capacitar outros professores dentro da SRE. Santa Rita tem esse potencial, e nós estamos aí, aceitamos o desafio, vem para o Luiz Pinto, nós estamos com o projeto Convide e Inove, que chama o nosso projeto. E vou só apresentar para vocês um livro de uma mocinha aqui de Santa Rita, que vocês podem... Como é que eu vou fazer aqui? Será que está dando para ver? Por causa da minha... Dá para ver? Você tem que tirar o seu virtual background. Eu vou tirar ele. Aqui, ó. Agora dá. Se você botar na frente do... Chama Guia Definitivo do Professor Inovador. É uma mocinha aqui de Santa Rita, mestre, 27 anos, falando de metodologias ativas que vocês podem convidar para o Renacidade. Ela tem carinha de aluna e fez um módulo com a gente semana passada. Chama Isabela Capistrano. Então, é o que eu estou falando, tem muita gente boa em Santa Rita, né? Muita gente para poder estar nos capacitando aí em tudo novo que está aparecendo, e nós queremos, viu? E nós queremos continuar sendo as primeiras, tá bom? Queremos ir aprendendo e abrindo caminho e inspirando as pessoas, essa é a palavra, né? Queremos inspirar toda a rede e mostrar que é possível, né? Juntos, fazendo juntos, a gente vai conseguir fazer cada dia melhor. Se tendo pouco recurso, cada professor com a sua internet, com o seu aparelho, tipo o professor Ivan aí, viu, professor? Com Durex no celular, né? Se cada professor com esse recurso está conseguindo dar o seu melhor, está conseguindo chegar no nosso menino e usar ferramentas diferentes, imagina na hora que o Estado vê que a gente está capacitado e vê que vai ter que nos dar recurso, e com recurso na mão nós vamos fazer muito melhor ainda. Né? A bateria acabando, quase acabando. Alberto, deixa eu só completar. Se eu cair, toque em frente. Pois não, Estevam? Só completar. Assim, eu acredito que a boa notícia que eu tenho que dar para vocês, na minha visão, é que como o conhecimento aí que vocês adquiriram, você acabou de falar que vocês aprenderam A, E, I, O, U, né? Começaram aí, né? Daqui para frente, isso tem uma lei da exponencialidade, ou seja, tudo que vocês aprenderam agora, o próximo tempo que vocês vão ter para aprender o dobro disso é muito menor do que esse caminho. Portanto, eu acredito muito que no próximo estágio, né, no próximo passo, no próximo ano, nos próximos 6 meses, vocês vão ter um ganho que vocês nem vão ter noção do ganho que vocês vão ter. E assim vai daqui para frente, porque a ideia é que seja exponencial. É natural ser exponencial, né? Tá? Então é só isso aí para animar vocês aí. Obrigada, Estevam.
Obrigada. Ok, Alberto. Se eu cair, você prossiga, viu, Alberto? Eu vou ficar Temos que sem fazer voz. uma linha do tempo, né? Fazendo um diário, porque depois a gente vai ler e não vai nem acreditar. Quem que estava Exato. lembrando aí que a gente tinha agenda de papel? Vai ver que o povo já tinha até esquecido que a gente começou o ano assim. Então tem que ter um diário, gente, porque nós vamos ver como é que nós vamos avançar, se Deus quiser, numa velocidade bem grande. Beleza. Alberto. Primeiro, parabéns pela conquista, né? Eu acho que é super merecida, né? Pelo que eu conheço do Dr. Luiz Pinto, da escola. Foi muito bom participar das iniciativas lá, né? Junto com a Viva Vox, eu tive algumas vezes na escola, nós discutimos o início. E foi pequena nossa participação, né? Mas foi legal. O José Rodrigo, acho que teve dos Santos, né? Que é meu aluno de mestrado. Então, assim, as coisas vão se somando e os vetores vão se alinhando para produzir esses resultados fantásticos em rede, né? Eu queria comentar algumas coisas aí. Eu acho que eu vejo que a abundância as tecnologias, por mais problemáticas que sejam hoje, elas criam um enorme campo de possibilidades, né? Essa abundância de possibilidades que a gente fala o tempo todo, né? E com a transformação digital que está acontecendo, a gente está experimentando isso, começando a experimentar isso mais efetivamente agora. Como o Estevão falou, vai vir muitas revoluções pela frente, né? São tantas coisas que estão acontecendo, que estão pegando em termos de tecnologia, que eu nem sei, não daria nem para começar, assim, são tantas coisas que vão mudar toda a nossa realidade, assim, a gente vai viver em várias realidades, né? Então, eu acho que o bacana dessa história é usar isso, sabe, para gerar valor, mas a gente precisa trazer mais gente, esse que é o grande problema hoje, sabe? E eu falo isso toda a reunião na cidade. Pensando nisso, eu estive pensando nisso bastante nos últimos, o Inatel também tem proposto, né, uma jornada de desenvolvimento onde se quer trabalhar as habilidades para o engenheiro, né, as novas diretrizes de habilidades para os engenheiros, né? E aí, pensando nessa questão, eu tive a ideia de que me caiu a ficha de aquilo e olhando pessoas que já inovam na rede há bastante tempo, né? Como Oswaldo Oliveira e outras fontes, Marcos Nolan Shen, várias outras fontes de inspiração, me caiu a ficha de que aquilo que a gente gostaria que fosse, a gente tem que fazer junto, sabe? A gente tem que... como assim, né? É dificílimo você convencer as pessoas, não vão fazer assim, vão fazer assim, vão fazer assim, se você não faz, né? Então, eu acho que você fazer do jeito que você prega que tem que ser é a única saída, né? Você liderar pelo exemplo. Então, por isso, esse projeto que vocês colocaram aí, né, em plena pandemia para transformar, digitalizar, né, e não perder o ano, né? E isso é um começo importantíssimo, né? Então, aí nessa questão, eu vejo que para continuar esse processo de desenvolvimento, para a gente poder influenciar isso, Santa Rita tem um potencial gigante disso, eu vejo que a gente tem que ampliar a rede, sabe? A gente tem que criar oportunidades onde os pais, os alunos, os professores, os diretores, os empresários, o pessoal do setor público, das startups estejam na mesma reunião. E fazer a experiência, né? Trabalhar essas habilidades que a gente deseja para os nossos alunos, a gente trabalhar elas como se a gente fosse o aluno, né? Perfeito. Nessa reunião, sabe? Porque aí a gente consegue convencer os outros se a gente estiver fazendo. Porque se a gente não estiver fazendo do jeito que a gente gostaria que fosse, ninguém vai querer fazer aquilo que a gente está dizendo, né? Então, o Renacidade tem essa ideia, né? E eu tenho batalhado bastante nisso. Várias pessoas do Renacidade entendem já isso muito bem, e a gente discute isso com bastante firmeza já. E é o aprender fazendo, exercitar o empreendedorismo em rede, o empreendedorismo educacional em rede, inclusivo, né? Então, assim, eu enxergo, né? E deixo essa ideia, e o Carlos Nogueira colocou, né? Essa questão que a gente trabalha desde do Hacktown, né? O Estevão também colocou essa questão das tecnologias e da abundância para criar. Então, assim, co-criar essa solução juntos, sabe?
com os pais, com os alunos, trazer os alunos também. Legal, muito bom. Muito aluno que tem muito... Meu filho, por exemplo, eu converso direto, ele é totalmente revoltado com relação a algumas coisas da escola, e ele tem gostado do assunto de futuro da educação por causa das coisas que ele já ouviu do Renacidade, assim, do corredor. Legal. Então, assim, trazer esses jovens também, trazer os pais, né? Eu vejo a escola de pais, eu vejo como uma escola em rede. Na verdade, Sim. não é só dos pais, é do avô, né? É do filho, é do professor, né? E trabalhar isso, criar essas experiências. É da comunidade, é criar isso em rede, sabe? Empreender em rede é o futuro da educação. Acho que esse é o caminho, né? Empreender em... Eu acho que o Meira, na palestra dele, falou isso, né? De se repensar da educação com esse viés, né? E aí tirar proveito de todas as tecnologias que a gente puder, né? A gente está só no começo do que dá para fazer. Nós temos coisas sensacionais chegando, sabe? Inteligência artificial, temos as novas realidades com realidade aumentada, realidade virtual, né? Tem a conectividade extrema com 5G chegando, coisas, né, isso tudo vai mudar muito a sociedade. Então, como é que a gente atinge? Sendo inclusive, trazendo as pessoas. Eu não sei exatamente como iniciar. Eu acho que tem que iniciar fazendo. Então, isso que nós estamos também acho. É o começo, né? A palavra de ordem, eu acho que é essa, é o fazer junto. Porque tudo que você propõe, se você não está fazendo junto, não vai. Nós tivemos uma experiência de sucesso esse mês. O Sebrae, junto com a escola, fez um Startup Family. Então, nós passamos aí uma semana com famílias reunidas à noite, a gente reunia das 6h30 às 9h30 da noite, e com várias atividades, e tudo online pelo Zoom. Gente, foi um espetáculo, era a avó, o avô, o pai, a mãe, o menino, a família toda, junto com a criança, aprendendo aquelas ferramentas e fazendo. Quer sucesso maior que esse? Esse é o caminho, este é o caminho. Bacana, professora, mas existe uma proposta na mesa para quem leu o chat. A Luana praticou aí um transmimento de pensação. E estamos com a proposta de iniciar ainda este mês de empoderamento feminino no Renacidade, a Escola de Pais. O Zoom Renacidade está disponível 24 horas por dia. Nós usamos 2, 3 horas por semana. O Brendan, quando entra com a Agenda 2030, Plano 2030, espicha isso um pouco mais. A Fazenda Esperança tem uns horários aí que deve programar o uso conosco, mas fica aí a disponibilidade. Agora, eu pergunto, como vamos fazer? Há 50 anos que eu trabalho em tecnologia, a minha primeira aula virtual, eletrônica, tenho até vergonha de falar, foi em 1965. O projeto de inclusão dos pais, a Elaine se lembra, a Luana deve se lembrar, era de incluir 2.300 pais no projeto Luiz Pinto, isso antes de pandemia, quando nem se falava em pandemia, íamos incluir 1.300 pais, mas a pane no laboratório levou a atrasar, e eu acho que também a confiança nisso não era tão forte assim. Íamos implantar na marra. E a pandemia implantou na marra. Aposto que hoje o Luiz Pinto tem mais de 1.300 terminais online, como nós já sabíamos que íamos ter, ok? Então, fica aí a proposta de iniciarmos nos 100 casos de tecnologia que eu tive que enfrentar, em nenhum eu sabia o que fazer. Aprendemos online, aprendemos em voo, consertando o avião. Eu acho que, apesar de eu ainda estar muito novo, mas a vida é assim. Ninguém sabe o passo de amanhã. Sabemos a coragem e a intenção de hoje.
Não sei se temos ainda tempo. Nós do Renacidade sempre temos o tempo todo. O Alberti sempre tem seus compromissos com os alunos e as empresas. Ontem ele teve debate com a diretoria da Vivo sobre 5G. Amanhã será com a equipe da Coreia do Sul. Sim. Mas fica à vontade, professora Mônica. Formamos a Escola de Paz? Só para completar a sua fala, seu Ivan, sobre a Escola de Paz... Tem um celular, então fica difícil para eu fazer o comentário no chat. Mas só reforçando o que o senhor colocou, com relação a isso, realmente a ideia é muito interessante. A gente realmente, eu lembro que teve essa proposta, né, da informática em si, assim como a gente foi também com a ideia, fizemos até uma reunião, a gente teve uma primeira escola de paz, a primeira reunião escola de paz, que foi realmente uma ideia, que teve alguns pais que participaram, e acabou que ficou ali, e a gente não deu ainda uma sequência, a gente teve outros módulos, fizemos reuniões comuns, que a gente já faz mesmo mensais, né, com relação ao desempenho do aluno, e acabamos parando ali. Então, quer dizer, a gente já está nesse caminho, realmente. Então, a ideia é legal, esse desafio, até a Mônica colocou aqui, com a proposta da gente pensar junto, até pelo fato de complementar e abranger mais, e como trazer mais pais, que eu acho que essa é a finalidade maior que a gente quer, e trazer eles participando, e inovando, e até aproveitando a fala do Albert aqui, exatamente essa colocação, assim como o Nogueira também falou, dessa inovação toda. Eu acho que os alunos eles precisam aprender a usar, eles têm a tecnologia em mãos, mas a gente precisa levar como usar isso a nosso favor da educação, porque o ter é comum, a gente vê muitas vezes essa colocação, como o Albert colocou, acho que foi do filho dele, né? Não sei se foi isso que ele falou, que realmente reclama de alguma coisa, mas é justamente desse comum, dessa educação que às vezes já está ali, e quer algumas coisas diferentes, porque justamente porque a tecnologia é muito rápida, eles colocam muito assim, mas eu já sei fazer isso, de repente eu vou sentar lá e ficar aquela coisa padrão, não, eu quero coisas diferentes. Eles cobram isso, eu acho que cada vez mais, e com essa pandemia ainda, acontecendo tudo isso, parece que a gente até tem esse risco de se cobrar mais, de querer mudar um pouco mais. Eu já usei isso, então é possível, por que não usar isso no que a gente até usa como nome ensino híbrido, que é uma mistura ali, que trazer o presencial, se Deus quiser, a hora que tudo estiver certo, e trazer isso junto, que também é uma coisa que já tem colocado, né, Mônica, já tem alimentado isso, que os professores têm discutido muito isso. Então, eu acho que esse é o caminho, né, nessa linha de pensamento. Então, só para fechar a ideia, essa Escola de Paz, né, a gente já tinha mesmo desenvolvido um pré-projeto que está embrionário, ainda não conseguimos colocá-lo em prática, porque a nossa grande dificuldade, na verdade, foi envolver esses pais na tecnologia. E como o nosso foco inicial são os alunos, o nosso foco inicial é a aprendizagem, então falamos, vamos uma coisa de cada vez. Mas eu acredito que agora a equipe já está preparada, as famílias já estão mais familiarizadas, digamos assim, com a tecnologia, o ensino remoto. Então, eu creio que agora já está na hora de, enfim, darmos uma largada efetiva, né? E tirar do papel uma ideia que já está nos nossos sonhos desde o início. Eu vou fazer um desafio aqui, porque a tecnologia que está sendo usada pela pandemia, depois da correria, já estava sendo implantada no Luiz Pinto bem antes, num projeto onde o passo seguinte seria inserir 1.300 pais online no projeto Monitor Júnior. Já estava lá, está publicado. Só que a tecnologia, a metodologia de enfrentamento dessa pandemia, como enfrentá-la, já está publicado pela FAI em 1997. Tecnologia desenvolvida pelos alunos da FAI, tanto da área de informática quanto administração. E resultou na criação da Faculdade de Pedagogia. Só que, me desculpem a franqueza,
A Faculdade de Pedagogia não adotou a metodologia pedagógica do futuro. Tive até alguns debates com alunas que me criticavam, que eu dizia que a tecnologia usada era pobre. Na hora que a vaca foi para o brejo, é que vimos, não era pobre, não, era inexistente. E o projeto de solução para a pandemia está publicado pela FAI em 1997. Meu desafio, então, é que a gente convide a FAI a participar e até liderar esse projeto. Da mesma forma como o João, me foge os nomes, gente, Velheira Fogo, a Simone, professor, diretor da FAI, liderou um projeto inovador em 1997, não levou em frente a implementação, eu só implementei em corporações multinacionais. Vamos agora unir forças com a FAI, pedagogia, e criar essa metodologia para o futuro. Ok? É isso, gente. Mônica, o tempo é seu, a palavra é sua, a hora que você quiser, dê por terminados os debates, e aí o Alberti faria o encerramento de praxe. Agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Que delícia celebrar esse prêmio, né? Que a gente está tão quietinho, cada um na sua casa. Então, foi muito boa a oportunidade, estamos muito felizes. Vamos sair daqui com muita energia, né? Para continuar trabalhando e abrindo frentes aí, para ser inspiração para outras escolas e para outras cidades. Levar o nome de Santa Rita também é sempre muito bom. Obrigada. Eu vou pedir a Simone que ligue a câmera e a gente dá um ok, uma mensagem bacana para todo mundo, para a gente, antes do Alberti fazer o encerramento. Simone, aí, bacana. Um sorriso e um ok para nossos alunos e pais. Todos juntos. Todos aí juntos. Elaine, o velho tem que apertar o botão, ok. Print screen está feito. Obrigado, gente. Alberti, professora Mônica e Alberti. Gente, maravilha. Acho que foi uma troca muito bacana. De novo, toda vez que a gente se reúne, a troca é exponencial, né? Acho que exponencial é a palavra. É um aprendizado sempre muito, muito rico. Então, acho que parabéns aí pela conquista. Vamos para as próximas, né? Não só em Santa Rita, mas vamos estender isso para o Brasilzão, que está precisando muito desse tipo de coisa. A gente pode mostrar, fazer o melhor e dar exemplo onde a gente conseguir, né, e trabalhar isso em rede, envolver outras comunidades e tudo, e trazer os pais agora, né? Acho que é uma ideia genial, né? Trazer os pais e começar a criar esse futuro da escola, né? Porque eu acho que a gente vai criando isso à medida que a gente vai fazendo, e vai fazendo no híbrido. Nós vamos ter o híbrido, não acredito mais só no presencial, depois da pandemia, nem só no virtual. Eu acho que o híbrido, e isso vai ter depois vários virtuais, né? Nós vamos ter mais de um. Então, vai ser muito rico para a gente já começar a experimentar isso a partir de agora, né? E aí, ajudar a sanar esse gap, né, de uso da tecnologia também, que eu acho que dificulta bastante, né? Mesmo as melhores tecnologias sempre dão problema. O Ivan comentou que eu estava num evento ontem, é um evento da TIM. Eu estava num computador, quando faltava 30 segundos para entrar no ar, o painel travou meu computador. A sorte é que eu estava com o outro do lado, aí eu entrei rapidinho pelo outro e ninguém percebeu muito. Mas assim, ainda dá problema direto. Então, assim, todo dia dá problema. Então, a gente precisa também melhorar a tecnologia. Não é só... não está tudo pronto ainda, como muita gente já acha que está, né? Mas, então, valeu pela troca. Espero vê-los novamente. Alberti, apenas uma lembrança. A CEMIG Sinérgica vai resolver isso. Vai resolver em parte, porque ainda tem terminais nas casas. Então, assim, sempre vai ajudando, né? Projeto piloto em Santa Rita do Sapucaí. CEMIG Sinérgica é um projeto sensacional, né? 5G, como estávamos falando ontem, né? Depois eu passo o link aí no grupo
do evento de ontem, vale muito a pena assistir, porque ele tratava justamente dos impactos do 5G na sociedade, né? Não só o lado tecnologia, mas o que vai ajudar, de fato, a melhorar o país e tudo, né? Então, a gente tem que aproveitar essa abundância para gerar valor e seguir aí pelo exemplo, né? Acho que quanto mais a gente conseguir avançar dando exemplo, é excelente. E aprender com outras redes. Na verdade, a gente tem uma rede só, né? A gente também tem que participar das redes. A gente fica, às vezes, na nossa rede sem participar das outras. A gente precisa estar presente nas outras redes. Eu acho que o Carlos Nogueira, confundiu os Carlos. O Carlos Nogueira está em várias redes, então ele pode falar um pouco de como é importante a gente estar em várias redes, né? Porque essa sincronização ela vai acontecendo em vários domínios e isso é muito importante hoje, aproveitar essa abundância, né? Gente, um abração, então, para todo mundo e até o próximo aí. Espero vê-los e vê-las novamente. Um abraço. Um abraço para todos. Aí, ó, palmas em braille. Braille não é braille, não, desculpa, eu falei. Como é que chama a linguagem? Tem. Libras. Libras. Um beijo para vocês. Até a próxima. Valeu. Muito boa a nossa noite. Obrigado Beijo. a todos. Valeu. Boa noite.